E aí galera, beleza? Como é que vocês estão? Espero que vocês estejam bem. Cara, é o seguinte, a gente vai fazer uma questão hoje da OBF, certo? Foi uma questão que caiu na prova da OBF de 2011, nível 2, terceira fase. Vou ler ela aqui para vocês, beleza? Vamos lá. Um corpo de massa Mzinho é conectado por uma mola num ponto O sobre uma superfície horizontal, sobre a qual o corpo pode se mover sem atritos. O comprimento relaxado da mola é L0 e a sua constante elástica é K. Num dado instante, a distância do corpo até o ponto O é Rzinho. Suponha que se faça o corpo girar com frequência angular ômega e no instante inicial ele não possui nenhuma componente radial de velocidade. Letra A. Calcule o raio de equilíbrio, R0, para o qual o corpo realiza movimento circular em torno de O. Expresse esse raio de equilíbrio, R0, em termos de Mzinho, K, L0 e ômega. Letra B. Calcule o período de pequenas oscilações radiais do corpo em relação ao raio de equilíbrio R0. Imagine que inicialmente o corpo se encontrava em movimento circular em R0 e com velocidade angular ômega 0, quando uma pequena perturbação radial fez com que ela começasse a oscilar. Deu resultado em função de K, Mzinho e ômega 0. Daí ele dá aqui a clássica aproximação binomial para a gente usar caso seja preciso. Eu vou destacar essa figura aqui para a gente atacar o problema. Vou explicar para vocês como é que está funcionando aqui a parada, beleza? Vamos lá. Pronto, galera, tá aqui a figura, certo? E eu vou explicar para vocês como é que está funcionando. A letra A ela é bem tranquila, porque basicamente você tem aqui um movimento circular. E como vocês têm só um corpozinho aqui, ó, vou até colocar aqui, ó, de massa Mzinho preso numa mola, o que vai acontecer é que a resultante centrípeta do processo vai ser a própria força elástica exercida por essa mola, certo? Mas veja só, a questão ela diz que a mola tem comprimento natural L0. Vou até escrever aqui, ó, comprimento natural L0, beleza? Comprimento natural L0. E ele diz que o movimento aqui tá acontecendo num raio R0, que é o que ele chama de raio de equilíbrio. Então, uma coisa que precisa ficar clara nesse primeiro momento é o seguinte: a situação, o estado em que a mola se encontra aqui, não é o estado de comprimento natural, certo? Ela vai estar num comprimento R0, que pode ser maior ou menor do que o comprimento natural, a questão não deixa explícito, mas o fato é que a mola não está no comprimento natural. Nesse estado aqui, ela vai estar ou comprimida ou esticada, certo? E é exatamente por isso que a gente vai ter uma força centrípeta, beleza? E dá pra gente, obviamente, prever se ela está esticada ou comprimida por conta da natureza do movimento. Porque veja só, se o movimento é circular, então a força resultante aqui nessa partícula, a força centrípeta, ela precisa obviamente apontar para o centro. E como a resultante centrípeta vai ser a própria força elástica, significa que ela vai estar nessa direção aqui, tá? Apontando para o centro. Se ela vai estar apontando para o centro, então isso significa que a mola vai estar distendida, certo? Então o comprimento da mola, no qual ela se encontra, é maior do que o comprimento natural, beleza? Então vamos lá, a gente vai equacionar agora a resultante centrípeta nesse primeiro momento aqui, certo? Então eu vou colocar aqui, ó, letra A. Aí vamos lá. Quem que é a resultante centrípeta? Vai ser, ó, K vezes. Lembre-se, o comprimento, quando você escreve a força elástica, sempre é em relação ao comprimento natural, ou seja, a gente vai verificar o quanto ela está esticada ou comprimida. Então vai ser o comprimento no qual ela se encontra menos o comprimento natural, porque esse R0 aqui é em relação ao ponto O, ok? Não em relação ao comprimento natural. Então a gente precisa escrever dessa forma, show? Isso aqui vai ser a resultante centrípeta, M ômega ao quadrado R0, beleza? Então vamos lá, ó. Vamos fazer a distributiva aqui, ó. A gente vai ter K R0, K L0 igual a M ômega ao quadrado R0, ok? Aí veja só, tudo que está em função de R0 a gente joga para cá e esse termo aqui a gente joga para lá, certo? Então a gente vai ficar com o seguinte, ó, K R0 menos M ômega ao quadrado R0
igual a K L0, ok? Daí, ó, colocando aqui o nosso R0 em evidência, a gente vai ficar com K menos M ômega ao quadrado, igual a K L0, beleza? Então, só isolando aqui o R0, a gente vai ter o seguinte, ó, K L0 sobre K menos M ômega ao quadrado, ok? Então, esse aqui vai ser o nosso real de equilíbrio, beleza? Tranquilinha a letra A, vamos circular, só circular aqui esse resultado, ó. Então, a gente acaba de resolver aí a letra A sem muitas dificuldades, certo? Agora, vamos lá, véio. A letra B é que é o pulo do gato. Vou explicar para vocês o que é que vai acontecer aqui, ó. Ele diz que a mola, que quer dizer, ele diz que o corpinho aqui ele vai sofrer uma pequena perturbação radial. Como é que vai funcionar isso? Ele está aqui girando, do jeito que está aqui, daí ó, uma força impulsiva vem aí, puf, dá tipo como se fosse um petelecozinho aqui no corpo, para fora ou pode ser para dentro também, não importa. Daí, a partir desse momento, ele vai começar a oscilar radialmente, então ele vai ficar girando e oscilando radialmente. A composição desses dois movimentos vai resultar no seguinte, ó, a trajetória do corpo aqui, ó, no referencial externo vai ser assim, ó. Ele vai ficar oscilando e girando, entendeu? Beleza? Tranquilo. Então vamos lá, ó. Letra B. Aqui, ó, perturbação. Vou escrever maior aqui, peraí. Turbação radial X, ok? Perturbação radial X, ok? Então, essa vai ser a perturbação que ela vai sofrer. A gente vai chamar de X. Tranquilo? Então, vamos lá. O primeiro momento é o seguinte, ó. Num determinado instante aqui, ó, o raio desse processo aqui, o raio desse MCU, aqui, ó, num determinado ponto aqui, ele vai ser o raio no qual a partícula se encontrava, que era o R0, que a gente calculou, ó, certo? A letra B, ela deixa bem claro que o processo ele vai partir dessa situação aqui, ó, da situação da letra A. Ele vai estar girando no raio de equilíbrio R0 e daí ele sofre uma perturbação radial. Show? Então vai ser isso aqui mais a perturbação que ele sofreu. Aí a gente vai escrever, cara, essa expressão da seguinte forma. Vocês vão entender já já porque que a gente vai fazer isso, ó. A gente vai colocar o R0 em evidência e a gente vai ficar com 1 mais X sobre R0. Beleza? Só para dar um spoiler, a gente está escrevendo assim, porque lá na frente a gente vai usar isso aqui, ó, para aplicar a aproximação binomial que ele dá lá no problema, beleza? Já que o x é muito pequeno, então essa razão aqui ela é muito pequena, beleza? Então, ó, a gente vai deixar só circulado aqui, ó, porque a gente vai usar já já essa expressão, beleza? Então, vamos lá. Agora veja só, seguinte, vocês concordam que não existe nenhuma força externa aqui na situação que promova alterações rotacionais, né? Ou seja, não tem nenhuma força externa realizando torque sobre esse sistema. Então, o que a gente pode aplicar aqui é a conservação de uma grandeza chamada momento angular, beleza? Então, já que você não vai ter nenhuma força externa promovendo torque, a gente pode aplicar a conservação do momento angular. Então, ó, o primeiro passo para a resolução da letra B é esse, ó. A gente vai aplicar a conservação do momento angular. Beleza? Então, ó, a gente vai ter o seguinte, veja só, o momento angular anterior vai ser a massa, a velocidade e o raio, certo? Seria o seno do ângulo também, mas como a velocidade ela vai ser perpendicular à posição, o seno do ângulo vai ser o seno de 90, que é 1. Então, vai ficar acabando um 1 aqui, ó. Igual a massa
velocidade posterior, posição posterior, certo? Aí, ó, massa cancela com massa, e a gente vai ficar com o seguinte, que a nossa nova velocidade, quer dizer, que a velocidade inicial vezes a posição inicial vai ser igual à velocidade final vezes a posição final, ok? Só que é o seguinte, ó, a gente sabe que a gente pode escrever essa velocidade aqui, não? Essa velocidade aqui é a velocidade tangencial lá do movimento circular. A gente pode escrever ela como ômega-r, beleza? Então a gente vai substituir isso aqui, ó, por ômega-0r0 e isso aqui por ômega-r, ok? Então como é que vai ficar? Ó? Vai ficar, ó, ômega-0r0 vezes esse r0 aqui vai ficar r0 ao quadrado, ok? Isso aqui vai ser igual a ômega r ao quadrado por analogia. Então, ó, no final a gente vai ter que o nosso ômega, certo? O nosso ômega depois ele vai ser o nosso ômega inicial, nosso raio inicial ao quadrado, sobre o raio final ao quadrado. Vamos circular também essa expressão aqui que a gente vai precisar dela já já, tá ok? Então, vamos lá. Pronto. Agora que a gente calcula, agora que a gente encontrou nossa equação através da conservação do momento angular, a gente vai fazer o seguinte, ó. A gente vai escrever a equação dinâmica do corpo, certo? Só que com um detalhe, ó. A gente vai escrever essa equação dinâmica no referencial do próprio corpo que está girando, ok? Vamos lá. A gente poderia escrever também no referencial externo, só que eu acho mais prático de se trabalhar no referencial não inercial, porque acaba que o problema se torna um problema de estática, certo? Então vamos lá, ó. No referencial do corpo girante, beleza? O que a gente vai ter no referencial do corpo girante? A gente vai ter o seguinte, ó. Massa vezes aceleração vai ser igual a quem, ó? A gente vai ter, ó, vamos lá em cima. No referencial do corpo que está girando, o que ele vai sentir por conta do giro vai ser a força centrífuga, que vai apontar para fora no referencial dele, certo? Então a gente vai ter a centrífuga para fora e a gente vai ter a centrípeta, quer dizer, a força elástica, na verdade, para dentro, beleza? A gente vai trabalhar com um sentido positivo de O para fora, certo? Então a gente vai ficar com isso aqui, ó, massa vezes aceleração igual a m ômega ao quadrado r menos k, certo? R menos L0. Show? Pronto. Daí a gente vai fazer o seguinte, ó. A gente vai substituir o nosso ômega ao quadrado r por essa expressão aqui, ó. A gente tem o nosso ômega ao quadrado r, certo? Então vamos fazer o seguinte, ó. Vai ficar como? Ômega ao quadrado, vai ser isso aqui ao quadrado, então vai ficar m, aí vai ter ômega ao quadrado, certo? R0 à quarta, tranquilo? Sobre r à quarta vezes o rzinho aqui, ó. Aí, ó, de cara a gente já pode cortar aqui, ó. Rzinho com r à quarta, ó. A gente vai ficar com o seguinte, ó, menos o nosso k vezes. Quem é o r? Ó, o r vai ser r0 mais x. Então a gente vai ter aqui, ó, r0 mais x menos L0, ok? Show de bola, a gente tem isso aqui. Aí vamos continuar aqui, ó. Massa vezes aceleração vai ser quem? Aí agora, ó, a gente vai ter, ó, aqui vai ficar r ao cubo, certo? Esse r ao cubo a gente vai escrever o rzinho em função desses parâmetros aqui que a gente encontrou aqui em cima. Então vai ficar assim, ó. Veja só. M ômega 0 ao quadrado R0 à quarta. Show? Sobre, aí vamos lá,
Rzinho ao cubo. Quem é que vai ser Rzinho ao cubo? Vai ser R0 ao cubo vezes 1 mais x sobre R0 ao cubo. Beleza? Isso aqui menos. Aí eu vou aplicar distributivo aqui, ó. Vai ficar K, R0 menos KX mais KL0. Ok? Aí, ó. R0 à quarta corta com R0 ao cubo. Aqui, ó. R0 à quarta corta com R0 ao cubo. E a gente vai ficar com o seguinte, ó. Que massa vezes a aceleração vai ser simplesmente m ômega ao quadrado R0, ômega ao quadrado, né? Ômega 0 ao quadrado. R0 sobre 1 mais x sobre R0 ao cubo. Caramba, ficou torto aqui. Deixa eu escrever melhor aqui, ó. X sobre R0 ao cubo, beleza? Menos KR0, só uma afastadinha aqui para caber, ó. KR0 menos KX mais KL0. Ok? Então a gente vai ficar com o seguinte, ó. A gente vai ficar com massa vezes aceleração vai ser igual, ó. Aí, ó, essa expressão aqui a gente vai jogar para o numerador, inverter o sinal da potência. Então vai ficar m ômega 0 ao quadrado R0 1 mais x sobre R0 elevado a menos 3. Aí vai ficar K R0 menos KX mais L0, beleza? Quer dizer, não, melhor, vamos fazer o seguinte, ó, eu vou escrever assim, ó. Eu vou colocar o K em evidência e vou escrever como L0, quer dizer, como R0 menos L0. Vocês vão já entender por quê, ó. KX, beleza? Essa mesma expressão tá lá do outro lado ali. Então eu vou só escrever aqui, ó, colocar o K em evidência, vai ficar R0 menos L0, tranquilo? Menos KX, show? Aí a gente vai ter o seguinte, ó. Vai ter o seguinte. Que MA vai ser igual a M ômega 0 ao quadrado R0. Aí, cara, chegou a hora da gente aplicar a famosa aproximação binomial. Beleza? Como R0 é muito maior do que x, já que x vai ser uma pequena perturbação que a gente vai provocar lá na partícula, esse denominador aqui, ó, ele pode cair, certo? Então vai ficar simplesmente, ó, 1 menos 3x sobre R0. Isso aqui menos K R0 menos L0 menos KX. Daí a gente vai ficar com o seguinte, ó. MA igual, vamos fazer a distributiva aqui. Vai ficar M ômega 0 R0 menos 3 M ômega 0 ao quadrado R0 x sobre R0, né? Vou até botar aqui embaixo, porque aqui já corta, ó. Sobre R0, beleza? Menos K R0 menos L0 menos KX. Então a gente vai ficar com o seguinte, ó. A gente vai ter, ó. Vamos só agrupar aqui para vocês entenderem aqui uma parada, ó. A gente vai ter. Vamos agrupar esses dois termos aqui, ó. Daí aqui vai ficar 3m ômega 0 ao quadrado x menos kx, certo? Cara, se liga nesses dois termos aqui, ó. Aí deixa eu mostrar uma parada lá no início que a gente escreveu, ó. Cara,
olha para cá, ó. Lembram que a letra B ela partia das condições iniciais da letra A, né? Então, esse ômega aqui é aquele ômega zero que a gente está usando lá, ó. Então, ó, nas condições de equilíbrio aqui que a gente aplicou, a gente verificou que essas duas expressões, elas na verdade são iguais. Já que elas são iguais, e tá uma menos a outra, então, ó, cortou. Daí só sobra quem pra gente, ó? Só vai sobrar MA igual a... Aí a gente pode já colocar o X em evidência aqui, ó. Colocando o X em evidência, então, a gente vai ter o seguinte, ó. Menos 3 M ômega zero ao quadrado mais K vezes o nosso X. E aí, cara, ó, vamos só passar a massa para cá e escrever a aceleração na forma diferencial, certo? Do x dois pontos, porque já que é um diferencial em função do tempo. Então a gente vai ter, ó, x dois pontos, que é a aceleração, a gente vai passar essa massa dividindo e a gente vai ficar com o seguinte, ó, menos 3 ômega zero ao quadrado mais K sobre mx, beleza? E, cara, olha que bonito, velho. A gente chegou... Veja só. A gente acaba de chegar na nossa equação característica do MHS. Beleza? Ó. A gente chegou na nossa equação característica do MHS e a alternativa e a assertiva lá, né? A letra B, ela pede para a gente calcular quem que é o período. E a gente já tem aqui, ó, quem que é a frequência angular ao quadrado. Beleza? Então, ó, a gente sabe que o período vai ser 2π raiz quadrada do inverso disso daqui. Então, ó, escrevendo, ó, o nosso período vai ser simplesmente 2π vezes a raiz quadrada, né? Que vai ser elevado a menos 1 sobre 2 do inverso disso daqui. Quer dizer, vai ser elevado a 1 sobre 2, então como vai ser o inverso, vai ser menos 1 sobre 2. A gente vai ficar com, ó, 3 ômega zero ao quadrado mais K sobre M elevado a menos 1 sobre 2, ó. Tá aqui o que a letra B queria que a gente calculasse. Beleza? Período de oscilação pro que ela propôs lá. Show? Então, cara, era essa a questão, cara. É uma questão que eu acho muito massa, porque dá pra gente ter uma ideia geral aí, né, de MHS, dá pra revisar muita coisa, envolve movimento circular também. Eu espero que vocês tenham gostado, espero que tenha ajudado, que tenha agregado no estudo de vocês de alguma forma. E se vocês gostaram do vídeo, deixem seu like aí, compartilha com a galera, certo? Que vai ajudar pra caramba aqui no canal. E outra, não esquece de seguir a nossa página lá no Instagram, porque é através de lá que a gente vai estar fazendo as nossas interações. Eu vou postar enquetes e tal pra vocês. Ah, pô, eu quero o próximo vídeo de, sei lá, de moderna. Então, essas sugestões, essa interação mais próxima vai acontecer lá, certo? O arroba eu vou deixar na descrição, beleza? O link do Instagram. Mas, se vocês quiserem pesquisar, é u.physique, beleza? É isso, valeu, até a próxima.